boa tarde. Começa agora o jornal Comunicadores Sem Fronteiras. E fique por dentro do que acontece no mundo através de várias agências de notícias. Eu sou o jornalista José Eduardo e vamos com os últimos informes. Dia do Voluntariado destaca a importância e incentiva este tipo de trabalho. O Dia do Voluntariado destaca a importância e incentiva esse tipo de trabalho. Ajudar pessoas que passam por algum tipo de dificuldade, sem esperar nada em troca. O voluntariado tem uma data especial no calendário, 28 de agosto. É o dia que se homenageia e reconhece a importância de quem faz esse tipo de trabalho. Entrevista, Raquel Leite, gestora do programa do Instituto Votorantim. Apresentação, Lísia Palombini. Assista. Olá, este é o Conexão. Você já fez algum trabalho voluntário? Quem tem o hábito de ser voluntário, principalmente ajudando pessoas que passam por necessidades, por dificuldades, sempre diz que é uma experiência muito gratificante. Ganham os dois lados, quem faz, quem recebe. Por isso que o Conexão vai falar então sobre esse tema. O dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntário. Uma justa homenagem a quem trabalha sem esperar remuneração em troca, recebendo aprendizado e muita gratidão. Então, hoje em dia, quem tem uma empresa, acaba reconhecendo a importância do voluntariado e incentiva também esse trabalho entre os seus funcionários. Eu converso agora sobre esse assunto com a Raquel Leite, que é gestora de programas do Instituto Votorantim. Tudo bem, Raquel? Você já está nos ouvindo? Oi, Lísia. Tudo bem? Estou ouvindo vocês. Obrigada por ter atendido ao nosso convite. Eu queria saber de você pessoalmente, antes de ser a Raquel da empresa, do Instituto Votorantim, como é que você se sente quando você faz um trabalho voluntário? Não, acho que a sensação é de muita gratidão, Enfim, acho que até o meu envolvimento com voluntariado aqui no Instituto Votorantim, ele foi algo natural da minha vida, porque trabalhar com voluntariado é algo que eu faço desde criança. Sério? Então, enfim, sério. Conta um pouquinho mais disso então pra gente, porque Sim. De alguma maneira também é um hábito que a gente passa a criar, abrindo espacinhos na agenda. Sim, com certeza. É um hábito hoje em dia na minha vida, Eu fui escoteira quando eu era mais jovem e o movimento escoteiro é o maior movimento de voluntários do mundo, Então, desde 7, 8 anos de idade que eu pratico voluntariado e isso fez parte aí da minha vida, inclusive trouxe para o trabalho, Pois é. É um tema que, inclusive, virou minha profissão, então... Muito bom. Eu queria saber então, como é que vocês fazem aí? Como é que vocês articulam esse trabalho de voluntariado entre os funcionários? Então, aqui no Instituto Votorantim, a gente tem algumas frentes de trabalho voluntário, Então, a gente tem um game de voluntariado chamado Desafio Voluntário, que tem o objetivo de sensibilizar os nossos funcionários para a prática do voluntariado. Então, é um game que acontece durante um período de tempo dentro do ano e a gente incentiva os funcionários a montarem equipes, escolherem escolas, organizações sociais, realizarem atividades nesses locais. Mas ele é uma estratégia de sensibilização, Por outro lado, a gente tem também na Votorantim uma frente de montar e ajudar as empresas a executar programas de voluntariado corporativo. Então, que aí são voluntariado de uma forma mais estruturante, recorrente, perene, enfim, com uma aproximação um pouco maior com as escolas e organizações sociais. E a gente está com uma frente nova esse ano, lançando aqui, que é uma frente para possibilitar o voluntariado de forma mais autônoma dentro da empresa, pelos nossos funcionários, que é uma plataforma que a gente está montando, que se chama Plug Mais, e ela vai buscar demandas de voluntariado nas escolas e organizações sociais que a gente atua e oferta aos nossos voluntários. Essa plataforma vai dar match entre o que é demanda e o que é oferta, e eles vão poder realizar essas ações localmente. Da match é combinar, Combinar essas duas ações, Exatamente. Muito legal. E sempre lembrando, claro, que a pessoa está ali representando a empresa, Então também tem uma postura que é toda outra, Raquel? Com certeza. A gente tem toda uma preocupação, com a formação desses voluntários, como que a gente prepara eles para fazer essas ações, como que a gente alinha esses programas de voluntariado, o próprio desafio voluntário,
a estratégia das empresas, para que isso também traga ganho para nós, né? Então, do ponto de vista de clima, do ponto de vista de melhoria da nossa situação social, enfim, toda uma forma diferente mesmo de olhar para o voluntariado, não apenas olhando o benefício que traz para quem recebe a ação, mas também para a nossa empresa, também para o desenvolvimento do nosso funcionário. Tá. Raquel, vou te convidar para ver junto com a gente uma reportagem que foi feita lá pela Universidade Federal de Goiás e é uma iniciativa super bacana porque é uma rede de trabalho voluntário, né, que vem disso, dessa iniciativa, um grupo de jovens, eles se reúnem e aí eles acabam levando alegria para as pessoas que precisam. Olha só, a gente vai rodar o VT. Legal. Domingo, 8 horas da manhã. Enquanto muitos dormem, os palhaços doutores do Grupo Alegria chegam ao hospital cheios de pique para mais um plantão. Levam consigo violão e uma série de remédios. Muita solidariedade, muito amor, muito carinho, muita atenção. Durante a visita a gente conversa muito com principalmente os idosos, muita brincadeira com as crianças. A missão desses jovens não é nada fácil. Despertar a alegria em ambientes naturalmente tristes. Hospitais, asilos e orfanatos. Mas com jeitinho, eles conseguem. O Grupo Alegria é composto majoritariamente por estudantes. Quando surgiu, em 2012, contava com apenas 5 membros. Hoje são 480 e pelo menos 3.000 candidatos interessados em entrar. Todo ano a gente faz uma seleção de mais ou menos 150 pessoas e elas passam por uma formação, onde a gente fala todas as regras do grupo, como o grupo trabalha, como é que é o trabalho dentro de hospitais, médicos ajudam a gente dando palestras e etc. E a partir daí a pessoa ela faz uma visita acompanhada por integrantes do grupo, por coordenadores, para saber se ela consegue mesmo exercer esse trabalho. Eu fui convidado pelo grupo para participar de uma das ações aqui na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. E a doutora Pandinha e a doutora Inhá vão me caracterizar de palhaço. Então vamos lá, meninas. Bom, agora eu vou entrar com o Grupo Alegria num dos quartos do hospital para levar o que para os pacientes, pessoal? Alegria! A interação é mágica. Arranca muitos risos e até lágrimas de gente que se emociona com tanto carinho verdadeiro e gratuito. Um contato que faz um bem daqueles para quem está internado. Porque a gente tá ali, tá deprimido, triste, né? Aí vem vocês de lá pra cá, brincando, alegre, cantando, abraçando, aquilo ali pra gente é uma alegria. No fim das contas, a alegria não é compartilhada apenas por pacientes e voluntários. A alegria é geral. É um alívio perceber que em tempos tão difíceis o amor persiste e é capaz de operar pequenos milagres. Raquel, é muito bacana, né, que a gente vê também essa preocupação da formação, né? Isso é importante porque talvez o voluntário, ele até tenha boa vontade, ele até tenha um horário na agenda, mas lidar com essas questões, principalmente com a doença, né, com pacientes terminais, é uma relação que requer um preparo mesmo, um treinamento até, né? Sim, com certeza. A gente tem uma super preocupação com isso, é o que você disse, né? São diferentes temas. A gente está lidando com pessoas, as realidades muitas vezes são difíceis, então a gente tem que preparar, de fato, os nossos funcionários para lidar com isso, né? Para a gente poder também fazer a melhor entrega possível, né? Para quem está sendo beneficiado. E para que seja efetivo, né? É porque a gente também tem muito uma cultura aqui no Brasil de ajudar no Natal, né? Aí você vai lá, faz a caixinha do porteiro ou busca donativos e tal, mas as pessoas realmente precisam o ano inteiro, né? Ainda mais num país desigual como o nosso. Sim, com certeza. Acho que o voluntariado tem um grande papel aí no desenvolvimento, na cidadania, né? Acho que todo mundo tem a ganhar com isso, né? Muito bom. Então, ótimo. Raquel, obrigada. A gente vai deixar o site também do Instituto Votorantim, né, para quem quiser conhecer mais esse trabalho. E como a Raquel lembrou, né, eles também dão esse método para empresas, né, que estão pensando em treinar suas equipes de voluntariado, né? Tá lá, institutovotorantim.org.br. Então, é uma troca onde todos ganham, não tenha dúvida disso, né, Raquel? Isso aí, acho que essa é a hashtag, inclusive, que a gente usa nos programas de voluntariado no Desafio Voluntário, que é a hashtag Todo Mundo Ganha, né? Acho que é nisso que a gente acredita, aposta e investe todo o nosso tempo e talento aí para fazer acontecer.
Ótimo, muito obrigada mais uma vez. Parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho, viu? Eu que agradeço. Bom, e se você então tem vontade de ser um voluntário, né, existem muitas instituições, como a gente estava falando, ONGs, movimentos da sociedade civil precisando da ajuda. Na internet mesmo, você pode pesquisar, ver opções e avaliar se são trabalhos sérios, né, para saber também se você se identifica. Falando em internet, quem quiser rever esta e outras entrevistas do Conexão, tá lá, futuraplay.org. Até uma próxima. Marco Civil na internet. Como a lei diferencia humor e ódio? O marco civil na internet, como a lei diferencia o humor e ódio, é a liberdade de expressão que tem sido usado como argumento por quem promove discursos de ódio na internet. A sensação de anonimato ainda contribui para que as pessoas difundam os preconceitos e a violência. Entenda o que diz o Marco Civil sobre esse tema. Entrevista, José Andrade, desembargador do TRJ. Apresentação, Lísia Palomini. Assista. Este é o Conexão. Piadas, memes, apenas uma brincadeira ou preconceito e discurso de ódio? Na internet, principalmente nas redes sociais, muitas vezes esse limite é quebrado, é ultrapassado. E tem gente, né, que se aproveita do suposto anonimato para falar o que quer, o que bem entende. Então, o Marco Civil da Internet está completando 3 anos e, apesar de ser uma lei muito completa sobre a nossa rede, né, como a gente usa a rede, ainda estamos entendendo a aplicação dela. Bom, então a gente vai conversar agora sobre esses limites entre o humor, o ódio no mundo virtual com o desembargador André Andrade, aqui do Rio de Janeiro. André, obrigada pela sua presença aqui, por ter aberto esse espacinho na sua agenda. Esse ódio, ele muitas vezes ele pode estar mascarado, né? Assim, por meio de uma ironia, de uma alfinetada, de uma espetada. Como entender isso e como saber quando está ultrapassando do limite? Claro. Eu vi recentemente um vídeo no YouTube que eu achei muito interessante, né, do Leandro Carnal, que é, enfim, um palestrante, um historiador que eu aprecio muito, e que ele fala que o ódio é um lugar quentinho. O ódio conforta algumas pessoas, porque as pessoas são muito voltadas para si, né? Então, aquilo que é diferente assusta muitas vezes. Então, há várias explicações psicológicas para o ódio. O que causa esse ódio, né? Por que hoje em dia a gente vê tantas manifestações de ódio na internet? Claro, sem dúvida nenhuma, o fato da internet garantir um certo anonimato propicia isso. Não é que nós odiemos mais hoje do que odiamos no passado, mas hoje nós temos uma ferramenta, né, que em si é neutra, que pode ser usada para o bem ou para o mal. E as pessoas hoje se sentem confortáveis, validadas, de ir na internet e destilar esse ódio, né? E que é uma coisa que tem que ser explicada por psicólogos, sociólogos, o que causa, é o mundo moderno. Que eu queria te perguntar, cabe à justiça fazer esse julgamento, né, esse olhar, ou toda a sociedade deveria estar atenta a isso, especialmente para a gente também não viver numa sociedade chata, né, onde não se pode falar nada, onde não se pode dizer nada? Acho que a gente vive um momento de opostos, né? De um lado nós temos esse extremismo, esse ódio, nós temos os haters, né, quase profissionais, né, os trolls, pessoas que vão na internet apenas para destilar esse lado negativo. E, por outro lado, nós temos a cultura do politicamente correto, que também tem gerado uma discussão muito grande, né? Eu vejo personalidades do humor, comediantes, humoristas, dizendo assim, o mundo está chato, agora tudo que a gente fala é censurado. Livros clássicos agora são apontados como racistas, porque usam uma expressão que hoje em dia não se pode usar, etc. Então nós temos esses dois lados. Como é que vamos balancear isso? Eu acho que isso é um problema primeiramente cultural. Antes da gente pensar num problema legal, jurídico, a gente tem que pensar num problema cultural. Temos que discutir esse tema, né? Estamos progredindo. A internet é uma coisa muito nova, né? Então a gente tem que pensar nisso com muito cuidado e debater cada vez mais. Alguns pensadores, né, já chegaram a afirmar que o brasileiro, especialmente, né, por a gente estar nessa condição ali limítrofe, né, tentando ser um país, digamos, de primeiro mundo, né, uma expressão antiga, mas que denota muito essa busca, essa procura. Primeiramente, nós fomos
consumidores para depois nos tornarmos cidadãos. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque como consumidor você acaba entendendo que o poder ou o seu acesso, ele te dá alguns direitos, ou isso é uma prerrogativa, né? A internet deu essa sensação de poder às pessoas, né? As pessoas acham que podem tudo, né? Que é um grande canal. Isso que você falou tem toda a razão, né? Quer dizer, a gente, antes de pensar que a gente é cidadão e como tal temos responsabilidade, a gente vive em sociedade, a gente é consumidor. A gente acha que, enfim, o material resolve tudo, né? Eu pago, eu sou consumidor, eu tenho meu direito. Mas a gente esquece que ter direitos significa ter deveres também, né? E deveres de convivência social, de respeito ao próximo. Isso é um problema muito sério. E volto a dizer, é um problema cultural antes de tudo. Aliás, é uma coisa que eu tenho falado muito sempre nas palestras que eu tenho oportunidade de me dirigir a um público. Acho que um grande problema da nossa sociedade é o problema cultural. É um grande problema. Não se vai mudar uma sociedade para melhor sem realmente encarar esse problema da falta de educação, educar o povo. Sem isso a coisa não funciona. Parece um clichê, mas é um clichê que precisa ser apropriado por todos, né? De fato, a educação é a base, né? Para a gente poder ter o ferramental, os instrumentos, o repertório, né, possível, para que a gente consiga fazer uma crítica àquilo, aquela história, né? É o óbvio, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser pronunciado, dito, o né? que é óbvio não é evidente, né? Meu pai dizia muito isso. Verdade. Bom, mas aí eu queria também entender como é que esses casos têm parado na justiça, com que tipo de processos vocês têm se deparado, porque você está na justiça há quanto tempo? Como desembargador? Mais de 30 anos. 30 anos. Como desembargador há uns 12 anos. 12 anos. Pegou justamente essa mudança, né? Assim, do analógico para o digital, né? E para as redes sociais disseminadas dessa forma. Então, eu imagino que você também tem esse histórico na timeline, né, da sua carreira, esses processos que foram chegando aí. Que tipo de desafios estão chegando hoje para vocês? Eu peguei um período computador pré-internet e agora a gente está lidando cotidianamente com isso, né? Praticamente todas as sessões na minha Câmara, lá no Tribunal de Justiça, a gente encontra problemas que lidam com a liberdade de expressão, com a internet, com e-mails, vazamento de e-mails. E estão surgindo vários casos, né? Hoje fala-se em situações que a gente nunca pôde imaginar, por exemplo, a chamada pornografia de vingança. Alguém que terminou um namoro, um relacionamento e vaza fotos íntimas, etc. E o problema dos haters, aqueles que vão na rede social para destilar o ódio e agredir, usando palavras muitas vezes, enfim, de baixo calão com relação a alguém, ou ridicularizando. Palavrão mesmo, Palavrão né? mesmo. E o pior de tudo é aquilo que a gente chama de discurso do ódio, né? É quando, na verdade, esse ódio, ele é um ódio agregado a um preconceito. Né? Mas aí são ações coletivas ou individuais? O que vai parar nas mãos de vocês? Esse é um assunto que ainda não está muito bem delineado no nosso direito brasileiro. A questão do ódio, do discurso do ódio, e até da liberdade de expressão como um todo, é algo que ainda está sendo debatido, construído no Brasil. O Brasil é uma democracia nova, né? A nossa Constituição de 1988. Então, nós temos aí um período democrático ainda muito recente. Nós estamos aprendendo a lidar com isso. Uma ditadura militar também, né, que sufocou muito várias gerações, né, Eu vejo que nós estamos primeiro discutindo nos nossos tribunais aquilo que em outros países já foi debatido. Quais são os limites da liberdade de expressão? Se você for estudar o direito norte-americano, por exemplo, ou o direito europeu, em alguns países da Europa, eles têm critérios em relação a isso. Claro que há casos novos surgem que desafiam esses critérios, casos novos. A internet trouxe uma grande novidade em relação a isso. Mas eles têm já parâmetros para saber quando é que algo pode ser dito ou não pode ser dito, quando é que passa do limite ou não. Que há limites, obviamente que a liberdade de expressão, que é um princípio constitucional fundamental para a democracia, tem limites também. Agora, quais são esses limites? Pois é, quando ultrapassa o limite, né? Porque o limite, ele também é meio variável, digamos assim, ou ele é limítrofe mesmo, meio né? Poroso, né? É poroso, a partir do seu entendimento, né? Do seu olhar. Mas como é que as pessoas, assim, que se sentirem, né, importunadas ou ofendidas mesmo, profundamente, com alguma questão que se tornou ali na praça pública, que é a internet, né? Podem fazer, especialmente para resolver essa questão, sem chegar exatamente na justiça, né? Antes de chegar na justiça. Esse ato é que nos interessa também, porque não dá para todos os casos serem resolvidos pelo judiciário, né? Bom, você tem duas possibilidades, né? A escola norte-americana em relação à liberdade de expressão
tem a noção de que o mercado das ideias é que deve resolver essas coisas. Então, o mau discurso, a liberdade de expressão ruim deve ser combatida com o bom discurso, com o contradiscurso. Então, o mercado resolve, o mercado chamado mercado das ideias, não estou falando do mercado capitalista, mas o mercado das ideias. Mau discurso se combate com bom discurso. Deixa você destilar o seu preconceito, que nós vamos então combater esse preconceito, dizendo, olha, isso é errado por causa disso, é um absurdo, etc, etc, etc. Mas nos casos que vão parar na justiça, como é que tem sido a orientação? Lá, pois é. Lá, por exemplo, a questão do discurso do ódio. O discurso do ódio, ele é permitido pelo sistema jurídico americano. Sim. A gente viu, por exemplo, recentemente o caso de Charlottesville, supremacia racial, manifestações nazistas, etc. E o que se faz? Se combate, no plano das ideias, essas ideias, né, nocivas, preconceituosas, racistas, etc. Talvez valha a pena a gente aprender um pouquinho, né, mais olhando para isso e tentando achar. Eu não sei se realmente é o melhor approach, porque no sistema europeu, por exemplo, esse tipo de manifestação em determinados países é considerado crime. Você não pode, por exemplo, negar o Holocausto na Alemanha, nem na Áustria. E a gente tem toda uma questão cultural aí, né? Isso, né? Lá é crime você negar o Holocausto. Mesmo que você dê ares de discurso acadêmico a isso, é crime lá. Certas manifestações não são possíveis lá no sistema europeu. E aqui no Brasil a gente ainda está construindo isso. Por exemplo, aqui não é possível uma manifestação racista, é crime. O racismo é crime. Mas você, por exemplo... E que bom que é, né, André? Claro. A gente vai voltar a falar disso em outros momentos também. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas é assunto realmente que dá vontade de falar e é necessário que seja falado, né? Bom, a gente continua tratando de outros temas também do Marco Civil aqui no Futura, né, numa parceria com o ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade. E aqui, no Futura, a internet é sempre usada para fazer o conhecimento circular, viu? A informação circular. É só você acessar lá no futuraplay.org que você vai ter uma provinha disso. Até a próxima. Que bom, quando a gente já acabou. Instituições de ensino devem colaborar com o programa Criança Feliz. O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou um acordo com o ministro do Desenvolvimento Social para promover atividades acadêmicas relacionadas ao Criança Feliz. Assista. Um acordo de cooperação entre o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, Associação Nacional das Universidades Particulares e o Conselho de Reitores do Brasil vai promover o desenvolvimento de atividades acadêmicas e de extensão relacionadas à primeira infância. A gente precisa ter a colaboração da academia, das universidades públicas, das instituições privadas de ensino, para que a gente possa ter o mesmo objetivo. Uma criança bem cuidada na primeira infância, com certeza terá um horizonte diferenciado para se tornar um adulto feliz. Alguém que possa colaborar de forma efetiva para uma sociedade mais justa, mais humana e solidária. O acordo vai envolver 130 instituições de ensino e terá vigência de 2 anos. Ele vai promover o intercâmbio de conhecimentos na construção da política para desenvolvimento da primeira infância, especialmente no âmbito do programa Criança Feliz. Esse programa funciona de forma intersetorial, ou seja, nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social, direitos humanos. Por meio de visitas domiciliares, as famílias são orientadas de maneira mais adequada a estimularem o desenvolvimento das crianças. O foco são os beneficiários do programa Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Para a madrinha do programa, Marcela Temer, o acordo é uma ferramenta para impulsionar a mudança. Promover estudos para a inclusão e valorização do tema da primeira infância no projeto pedagógico das instituições de ensino superior demonstra preocupação com a matéria. Hoje estamos dando uma grande demonstração de respeito àqueles que são a maior riqueza do nosso país. São Paulo Fashion Week se inspira na arte e exalta o mundo feminino. O segundo dia da São Paulo Fashion Week começou ao pleno vapor, com 8 desfiles inspirados na arte e na exaltação do mundo feminino, com evidências raízes brasileiras. Assista.
O segundo dia da São Paulo Fashion Week começou a todo vapor com 8 desfiles inspirados na arte e na exaltação do mundo feminino com evidentes raízes brasileiras. A marca Uma abriu os desfiles pela manhã na Casa Japão com um desfile minimalista com tons brancos e pretos e tecidos de seda e algodão. A coleção teve grande inspiração na cultura japonesa, com seus cortes simples e sóbrios que vestiam modelos de diferentes idades e tamanhos. O pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera recebeu o desfile da marca Osklen, que com sua nova coleção prestou homenagens à Tarsila do Amaral, com peças estampadas com referências à obra da artista. Com o apoio do PNUD, governo brasileiro lança Programa Nacional de Voluntariado. A ambiciosa Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, precisam de um amplo apoio social para serem implantados, com o objetivo de promover o voluntariado para estimular essa participação social. A Casa Civil do governo brasileiro, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, lançou nesta segunda-feira, dia 28, em Brasília, Distrito Federal, o Programa Nacional de Voluntariado, Viva Voluntário. O programa, lançado pelo presidente Michel Temer durante evento que celebrou o Dia Nacional do Voluntariado, vai incentivar o engajamento em atividades voluntárias e o desenvolvimento da educação para a cidadania. O Viva Voluntário unirá esforços entre governo, organizações da sociedade civil e empresas. De acordo com o presidente brasileiro, o trabalho voluntário representa um retorno ao fundamento da solidariedade, essencial para fazer o país avançar. Esse plano nacional é uma iniciativa que vem expandir uma das marcas do nosso governo, que é a abertura do diálogo. Quanto mais dialogar, quanto melhor para o Brasil. Não se acredita aqui em trabalho solitário, mas em trabalho de equipe, disse o presidente. Para o cidadão encorajar atividades voluntárias nas quais tem interesse, será criada uma plataforma digital do voluntariado. O espaço integrará bases de dados e computará horas de trabalhos voluntários. Durante o evento, a Casa Civil e o PNUD Brasil assinaram um memorando de entendimento para garantir a implementação do novo programa do voluntariado. O PNUD contribuirá com aportes técnicos e administrativos. O interesse pelo trabalho voluntário reflete um desafio sincero de contribuir para o bem comum, para um país melhor, para uma sociedade mais justa, mais humana. Acreditamos que o Programa Nacional do Voluntariado contribuirá para estimular o desenvolvimento de uma cultura de cidadania e participação ativa da sociedade no cumprimento dos objetivos globais, declarou o representante residente no PNUD Brasil. ONU Meio Ambiente e parceiros lançam um movimento de separação e descarte correto do lixo. A ONU Meio Ambiente é a coalizão Embalagens, formada por 23 associações empresariais signatárias do Acordo Setorial de Embalagem em Geral, lançaram nesta segunda-feira, dia 28, na Casa da ONU, em Brasília, Distrito Federal, o movimento Separe, Não Pare, com o objetivo de informar, inspirar e mobilizar a população brasileira a separar e descartar corretamente os resíduos domésticos. A coalizão tem como missão reduzir em 22% a quantidade de embalagens encaminhadas para os aterros sanitários no Brasil até 2018. Para atingir esse resultado, ressalta a responsabilidade compartilhada, tão disseminada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a participação das empresas, prefeituras e da população.
Um dos focos é sensibilizar a sociedade sobre a separação do lixo doméstico em orgânico e reciclável e destinar corretamente para os catadores do bairro em pontos de entrega ou por caminhões de coletas seletivas. O movimento começará com um projeto piloto na cidade de São Paulo. Entre as ações que serão realizadas está a distribuição de panfletos informativos para a população e colaboradores das empresas participantes da coalizão, além da parceria do Secov-SP, Sindicato da Habitação, para comunicação direta com os condomínios. A campanha também ressalta a importância da ação dos catadores na cadeia da reciclagem. Eles são responsáveis por mais de 50% do material recolhido e encaminhado para as cooperativas em São Paulo e têm papel fundamental na cadeia. Atualmente, cerca de 80 mil pessoas trabalham em cooperativas e associações de catadores. O compromisso empresarial para reciclagem, Compre, é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção de reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo. Fundado em 1992, o Sempre é mantido por empresas privadas de diversos setores. No Brasil, o escritório trabalha para disseminar entre seus parceiros e a sociedade em geral informações sobre acordos ambientais, programas, metodologias e conhecimento em temas ambientais relevantes à agenda global e regional e, por outro lado, para promover uma participação e contribuição mais intensa dos especialistas em instituições brasileiras em fóruns, iniciativas e ações internacionais. Entre as principais áreas de atuação no país estão o manejo de ecossistemas, mudança climática, substâncias nocivas e resíduos e eficiência de recursos, sendo este último guarda-chuva das ações para as campanhas Separe, Não Pare. Seria bom que as empresas do governo de Jacutinga também encabeçassem essa iniciativa que promove o trabalho e renda para muita gente. Assista o anúncio. Vamos ao intervalo e no próximo bloco estaremos falando dos seguintes temas: inseto gourmet, Dia do Combate ao Fumo, Unicef, 180 milhões de crianças sofrem. Fim dos fakes no Facebook, tratamento do asma, vida offline em Israel, Facebook em São Paulo. E a Globo defende o Islã. E no último bloco, no último momento, o Globo News, direto de Nova York. Não sai daí, voltamos já já. Muitas histórias. Amor. Fé. A perseguição, a dor e a fé em Jesus Cristo fazem parte da realidade de milhares de mulheres na África subsaariana que se movem fortalecidas pela esperança de um recomeço de paz. A fúria e a força do extremismo religioso têm se abatido sobre suas vidas. Verlaine, da República Centro-Africana, é uma delas. Vou contar o que aconteceu no dia em que os muçulmanos entraram na nossa cidade. Eles pegaram meu marido e o levaram para o acampamento deles. Meus filhos e eu não tínhamos nada a perder, então o seguimos.
Eles gritaram comigo e bateram muito no meu marido. Depois atiraram fogo nele. A Portas Abertas, que atua diretamente junto aos cristãos perseguidos, sabe a necessidade de restaurar a dignidade de mulheres como Verlaine. Quando eles explicam a palavra de Deus, isso me ajuda com meus questionamentos. Isso transforma meus pensamentos. Me ajudou a aceitar que coisas ruins aconteceram com pessoas boas na Bíblia e por que não aconteceriam conosco? Vimos pessoas com traumas profundos, mas não sabíamos como lidar com elas. Depois que Portas Abertas nos treinou, compreendemos o que é o trauma e como curá-lo. Aprendemos como abordar essas pessoas e diferentes tipos de aconselhamento que podiam realmente ajudá-las. Damares é uma destas mulheres que foram transformadas pelo amor que recebeu através do apoio da família da fé. Após ter o seu marido e pastor morto cruelmente por buscar manter a palavra viva do Senhor entre sua comunidade. Eu ainda não tinha passado por uma situação tão difícil assim na minha vida. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha forças alguma, eu não tinha força para orar, mas eu sentia que Deus me fortalecia a cada dia. A violência e a rejeição fazem parte da vida de muitas mulheres que foram violentadas pelo grupo extremista Seleca. Após o ocorrido, seus maridos se afastaram delas. No mesmo país, um outro grupo de mulheres atingidas por extremistas muçulmanos foram deixadas sem condições para cuidar de suas famílias, após terem suas casas destruídas e seus maridos mortos na maioria dos casos. Em parceria com as igrejas locais, a Portas Abertas criou um grande número de grupos para que se ajudassem entre si. Fazemos mais do que apenas economizar dinheiro. Dentro do grupo, compartilhamos a palavra de Deus. Aqueles que ainda não deram sua vida a Cristo são encorajados a fazê-lo. E nós adoramos cantar. Graças ao apoio e envolvimento de cristãos como você, cristãs perseguidas na África ganham esperança de dias melhores. Realize o DIP na sua igreja e ajude a restaurar mais vidas. Um gesto pela saúde e nutrição das nossas crianças. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Insetos gourmet. Em um restaurante de Bangkok, clientes aventuram seu paladar em menu que inclui saladas com insetos crocantes e massas ao molho de besouros. Assista! As esculturas na fachada sugerem que este não é um restaurante qualquer. Com insetos no cardápio, o local se destaca no movimentado cenário gastronômico de Bangkok. Na cozinha, o chefe trabalha em uma entrada, salada de melancia com grilos e gafanhotos fritos.
Agora nós os colocamos na salada de melancia. Normalmente com saladas usamos bacon crocante ou algo assim, mas aqui usamos insetos crocantes. Como qualquer destino de refeições finas, o respeito pelos ingredientes é a chave. Grilo, besouros e bichos da seda estão todos no menu. Além de pratos como ravioli aos besouros d'água, o restaurante também serve sobremesas como tiramisu de bicho da seda e coquetéis decorados com formigas. Para um dos proprietários do restaurante, a culinária com insetos é algo natural. Parece que a cultura europeia e a ocidental descobriram recentemente a alta proteína, os benefícios nutricionais dos insetos. Nessa região, há muito conhecimento e sabedoria local sobre como preparar, como comê-los. Comer insetos não é novidade na Tailândia. O lanche é popular nas áreas rurais do país. Eles agora estão atraindo o interesse mundial como uma fonte de alimento sustentável e saudável. Neste jantar, uma cliente inicialmente assustada foi conquistada. É interessante, talvez não seja apetitoso inicialmente, apesar de ser bem apresentado. Eu estava um pouco preocupada em experimentar, porque ainda assim parece um inseto. Mas comemos um ravioli de besouros d'água e estava realmente saboroso. Ainda é cedo para saber, mas a equipe deste restaurante espera que mais e mais pessoas adquiram gosto pelas chamadas larvas gourmet. Dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. O tabaco ainda é a principal causa de mortes evitáveis em todo o planeta. O Atlas do Tabaco quer conscientizar sobre os perigos do consumo da substância. Apresentação, Domênico Soares. Assista. Olá, eu sou Domênica Soares e esse é o Minuto Futura. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Principal causa de mortes evitáveis em todo o planeta, o tabaco representa um grave risco, especialmente entre os jovens. 78% dos adolescentes de todo o mundo com idade entre 13 e 15 anos estão expostos ao marketing dos cigarros. É o que revela o Atlas do Tabaco, lançado em português pelo Hospital de Câncer de Barretos. A publicação quer conscientizar sobre os perigos do consumo da substância, seja ela de maneira tradicional ou por dispositivos eletrônicos, que são cada vez mais populares, mas que podem liberar até o dobro de nicotina. Vale lembrar que fumantes passivos têm 30% a mais de risco de contrair câncer de pulmão. Para conhecer o Atlas na íntegra e saber como usar os serviços de saúde pública para deixar o tabagismo, acesse o site do canal Futura, futura.org.br. Até a próxima! O Unicef diz que 180 milhões de pessoas em zonas de conflitos estão sem água potável. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, denunciou nesta segunda-feira que mais de 180 milhões de pessoas em países afetados por conflitos não têm acesso à água potável. Ele destacou que isso é um direito e não privilégio para as crianças. De acordo com o informe do Unicef, que foi divulgado à imprensa, as crianças que vivem em contextos mais instáveis têm 4 vezes mais possibilidades de necessidade de água, e é publicado quando a Semana Mundial da Água acontece. Assista. O Fundo das Nações Unidas para a Infância denunciou nesta segunda-feira que mais de 180 milhões de pessoas em países afetados por conflitos não têm acesso à água potável. Segundo a organização, isso é um direito e não um privilégio para as crianças. De acordo com o informe do Unicef, publicado na Semana Mundial da Água, as crianças que vivem em contextos mais instáveis têm 4 vezes mais possibilidades de sofrer com a falta de água potável. O recente estudo do Unicef, feito junto com a Organização Mundial da Saúde, revelou que em 2015, cerca de 484 milhões de pessoas viviam em locais instáveis e que delas, 183 milhões não tinham acesso à água em boas condições. A organização destacou especialmente a situação vivida na Síria, onde depois de 7 anos de conflito, 15 milhões de pessoas sofrem com a falta de água segura e delas, 6 milhões e 400 mil são crianças. De acordo com a Unicef, essa necessidade básica é usada frequentemente como arma de guerra. Segundo a organização, só em 2017 houve pelo menos 30 cortes de água em Alepo, Damasco,
Rama Hakdara, com sistemas de abastecimento destruídos e fontes contaminadas. A nota também destacou o caso do noroeste da Nigéria, onde o conflito destruiu 75% da infraestrutura de água e saneamento, o que deixou 3.600.000 pessoas sem o serviço básico, o que gerou desnutrição e doenças. No caso do Iêmen, mais de 53% dos 500.000 casos de cólera e de diarreia aguda foram registrados em crianças. O Unicef também denunciou a situação de ameaça de fome no noroeste da Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen, onde 30 milhões de pessoas, 14 milhões delas crianças, necessitam urgentemente de água potável. Medidas contra fake news. O Facebook anunciou que as páginas da internet que com frequência dirigem os seus visitantes a notícias falsas já não poderão ter anúncios na rede social. Assista a informação. O Facebook anunciou medidas para tentar conter as notícias falsas. Páginas na internet que com frequência dirigirem a seus visitantes histórias marcadas como mentirosas já não poderão ter anúncios na rede social. Esta decisão é o último golpe do Facebook em sua guerra contra as fake news, usadas para enganar em vez de informar. Segundo a companhia, esta atualização ajudará a reduzir a divulgação deste tipo de informações improcedentes. O Facebook já havia proibido publicidade que leva a sites considerados falsos por analistas independentes. As notícias falsas se converteram em um tema dominante durante a campanha eleitoral presidencial nos Estados Unidos em 2016. Histórias claramente fraudulentas circularam pelas redes sociais com poder para influenciar os eleitores. O Google também adotou medidas para reduzir o impacto de histórias criadas para enganar, incluindo o lançamento de uma ferramenta para comprovar fatos descritos em notícias. Tratamento inusitado para asma. Milhares de indianos fazem fila para prender a respiração e engolir um pequeno peixe na cidade de Hyderabad, no sul do país. O ritual parece estranho, mas é um tradicional tratamento para asma. Você faria esse tratamento? Assista aí. Vida offline em Israel. Um crescente número de israelenses que entrou na indústria de alta tecnologia quando jovens está abandonando empregos com bons salários para ter um estilo de vida mais adequado aos seus ideais. Assista a reportagem. O ex-executivo do ramo da tecnologia, Dotan Goshen, arruma com satisfação uma cesta com produtos orgânicos antes de enviá-la a um cliente. Graduado no famoso Instituto Israelense de Tecnologia Technion, mudou de vida após um chefe ligar para sua casa à noite e repreendê-lo por não ser suficientemente dedicado ao trabalho. No dia seguinte, o pai de 3 filhos, que trabalhava pelo menos 50 horas por semana, pediu demissão e seguiu seu sonho de produzir frutas e vegetais orgânicos. Eu ganhava muito dinheiro. Eu tinha um carro da empresa com combustível de graça, roupas bonitas, um cartão de crédito. É difícil dizer exatamente o quanto estou ganhando agora, mas acredito que ficar longe da família e trabalhar até tarde serve para algumas pessoas. Eu pessoalmente não gostei e estava disposto a pagar o preço que fosse para deixar este tipo de vida. והייתי מוכן לשלם גם מחיר כספי כדי לעזוב את זה.
Aos 37 anos, ele é mais um no crescente número de israelenses que entrou na fascinante indústria da alta tecnologia quando jovem, antes de abandonar empregos com bons salários para ter um estilo de vida mais adequado aos seus ideais. A transição pode ser complicada, declara Eli Cohen, que deixou seu emprego em uma das maiores operadoras telefônicas do país para ensinar um método holístico de bem-estar combinando Tai Chi e Qigong em exercícios e técnicas de meditação. No final da minha carreira na empresa, pouco antes de sair, eu senti que se eu ficasse lá, eu morreria. Algo aconteceria comigo, mesmo que eu não morresse fisicamente, seria uma morte espiritual, porque eu estava contra a minha essência. Senti como se houvesse algo mais. Não é ruim trabalhar em uma empresa de comunicação, mas para mim, há coisas maiores. Os israelenses são recrutados para o exército aos 18 anos e geralmente entram em uma universidade após a conclusão do serviço militar, uma via rápida para o emprego no lucrativo campo tecnológico. Mas, como em muitos países tecnologicamente avançados, executivos são tentados pela aventura e pela chance de abraçar um estilo de vida mais simples e saudável e pela procura de si mesmo. Facebook anuncia centro de formação em São Paulo. O Facebook anunciou nesta segunda-feira, em um evento, que a estação Hack de São Paulo será inaugurada até o fim do ano. O objetivo é preparar jovens na área de tecnologia e gestão. Assista a reportagem. O Facebook anunciou nesta segunda-feira a construção da chamada Estação Hack São Paulo, na Avenida Paulista. Em um espaço de cerca de 1.400 metros quadrados, o centro de treinamento vai preparar jovens, especialmente de baixa renda, na área de tecnologia e de negócios. A empresa vai oferecer 7.400 bolsas por ano nas áreas de programação, marketing digital e gestão de empresas. O objetivo da Estação Hack é aproveitar uma oportunidade muito boa de capacitação. Se pensarmos nos jovens brasileiros que estão entrando no mercado de trabalho, há uma necessidade de capacitação. E, ao mesmo tempo, o mercado está precisando de pessoas com formação tecnológica. O vice-presidente do Facebook para a América Latina lembra que os números são impressionantes no Brasil. Cerca de 120 milhões de pessoas acessam a rede social todo mês. O Brasil é um dos países mais importantes para o Facebook no mundo. Considerando só o mês passado, mais da metade dos brasileiros se conectaram ao Facebook. O Brasil abraçou o Facebook e nós temos um compromisso muito grande com o país e uma forma de retribuir essa boa acolhida que tivemos aqui é a construção dessa estação Hack. O Facebook também vai abrir uma incubadora de startups de alta tecnologia e realizar parcerias com empresas e universidades para oferecer treinamentos. A Estação Hack São Paulo deverá ser inaugurada no final do ano. Globo defende o Islã. Não é novidade que a mídia tem dificuldades em lidar com o islamismo, assunto cada vez mais frequente por conta da sucessão de ataques terroristas em todo o mundo. Geralmente, os comentaristas minimizam os aspectos religiosos da morte, como fazem quando chamam a emissora os criminosos de suspeitos. Contudo, a Globo News, um dos canais pagos da Rede Globo, fez um elaborado exercício de desinformação no programa, O Islamismo na Periferia, que foi ao ar na noite do último domingo, dia 27. Durante cerca de meia hora, mesclou testemunhos de pessoas vindas das classes mais pobres da população de São Paulo com falas dos líderes muçulmanos. O espectador desatento poderia confundir o material como parte de um vídeo panfleteiro de alguma instituição islâmica. Nem mesmo o ABC do jornalismo, que pressupõe a checagem dos fatos, foi praticado. Por exemplo, o Globo News afirma que a população de islâmicos no Brasil dobrou nos últimos anos, saindo de 600 mil de 2010 para 1,5 milhão em 2017.
Uma simples investigação na página do Censo Religioso, feito pelo IBGE em 2010, mostra que eles eram 18.592. Ainda que o número deva ter crescido, uma vez que é uma tendência mundial, em nenhuma projeção de especialistas no assunto existe a mais famosa possibilidade de o governo estar errado e eles somarem mais de 500 mil. O programa focou em 2 mesquitas da capital paulista, lideradas por brasileiros que pregam o islamismo para brasileiros. Obviamente, houve o descolamento da imagem religiosa terrorista, preferindo se manter ao mantra que se trata de uma religião que traz a paz para os convertidos, ou revestidos, como eles preferem dizer. Ao mesmo tempo, mostrou que os seguidores de Maomé nos países sofrem agressões verbais e perseguições, tudo fruto de um bem arquitetado trama da mídia que insiste em difamar a religião, algo que o programa tenta desfazer. Só pode ser resumido nas cenas finais da produção. Conheço o Islã através dos muçulmanos, afirma César Kaab Abdu, líder da mesquita que fica na periferia. Já a convertida Aisha Muhammad completa ao conhecimento do Islã liberta o homem. Em seguida, o Sheikh Rodrigo Rodrigues, da Mesquita do Pari, sentencia: sejam bem-vindos a qualquer mesquita do Brasil. O assunto foi destaque no programa Encontro com Fátima Bernardes um tempo atrás. O mais curioso são as falas de Sérgio Abdu, que canta o rap islâmico e se mostra um verdadeiro ativista social, trabalhando para ajudar a comunidade através do islamismo. Ele lidera o grupo Jihad Brasil, uma informação que pode passar batida em meios de sequência nos termos árabes, apresentadas durante meia hora de documentário, travestido de reportagem especial. Talvez seria melhor produção explicar aos telespectadores alguns dos termos comuns aos seguidores dessa religião. Um deles é justamente o jihad, defendida por Abdu, com sentido de guerra santa. É a justificativa principal dos extremistas para cometer assassinatos de infiéis enquanto gritam Allahu Akbar. Dos preceitos que foi ditado pelo Globo News, a taquia ou engano santo desta prática de mentir para os infiéis não islâmicos é aceitável quando serve o propósito de ajudar a expandir o islamismo, algo que o próprio Maomé fez quando ludibriou os moradores da cidade de Meca a fazerem uma trégua de 10 anos, quebrada por ele 2 anos depois, quando a conquistou com seu exército. Assina a parte do vídeo, você vai ver aí. Uma religião que seja para brasileiros, para japoneses, seja para nordestinos, paulistas, é uma religião para todos. A evolução que se sabe do homem é sua força de vontade, caminhando a passo cego em busca da sua identidade. O rap ele tem uma força porque vem diretamente das problemáticas do gueto. O cara frasear, o cara comunicar, pô, tá acontecendo isso através das suas escritas, é uma forma também de se defender. Socorro abstrato, tipo assim. No início, quando eu me reverti ao Islã, eu formei o grupo Jihad Brasil. Peço a Allah que nos ajude. Não falo somente de religiões, mas tem aqueles que dizem. Pô, quem é esse louco mesmo, que abriu um templo e fala de música, e fala das coisas e tal, e aí mudou esse olhar. Allahu Akbar, um cara que cantava comigo, quero conhecer melhor essa religião, você tá estranho, na época, né? Eu falei, pô, é o Islã, cara, e é isso, mano. O Islã, pra mim, veio à tona mesmo através do livro de Malcolm X. Na biografia dele falava sobre o Islã, sobre a mudança dele e tal, e várias outras coisas. Isso, na época, me trouxe uma curiosidade para o Islã. And I pointed out that for what it had done, what the religion of Islam had done for those people over there, despite their complexion differences, that it would probably do America well to study the religion of Islam, and perhaps it could drive some of the racism from this society as it has driven racism from the Muslim society.
Quando eu me reverti ao Islã, só tinha eu aqui, entende? Não tinha livros, não tinha tapete. Eu sempre costumo dizer que eu rezava para o lado, ter direção para rezar para a Meca, eu rezava para a China. A mesquita mais próxima de nós aqui, ela tem mais ou menos 2 horas e meia. Então, porque é muito longe, porque eu estou no extremo da periferia. Eu falei, pô, vou montar um espaço para oração, um espaço que eu possa ter livros, e aí foi basicamente quase o mesmo caminho. Aí no início eu montei nós montamos uma pequena sala de oração, que é aquela ali. E aí eu comecei a buscar, comecei a ir em mesquita, passar por várias situações, até conhecer pessoas, né? Que pô, vou te ajudar, e um deu o tapete, outro deu livros. E através disso foi vindo pessoas e o espaço foi ficando pequeno. E aí tinha um espaço lá embaixo que era uma garagem, tinha um buraco, era barro, né, que nós reformamos e montamos ainda mussala. Nós formalizamos como mesquita. Demos o nome de Mesquita de Sumaia, né, que é a primeira mesquita no Brasil até então, o nosso conhecimento, com o nome de uma mulher. Né? Esse nome foi dado exatamente para quebrar também esse preconceito estabelecido sobre a questão da opressão sobre a mulher muçulmana. Por incrível que pareça, né, é uma forma de incentivar as pessoas a buscar o conhecimento. Por que Sumaia? Porque é mulher. Mas por que mulher? Por que na periferia? Por que a primeira mesquita dentro da periferia? O que essas pessoas têm? O que essas pessoas querem? A gente quer paz. O aumento do Islã entre os brasileiros está vinculado a alguns princípios e algumas mensagens do Islã. O principal talvez seja a ênfase na justiça social. Os seus filhos também são muçulmanos, seguem o Islã? Como é que foi isso dentro da sua família? Essa minha mudança fez com também a mudança da minha própria família. O Alcorão é um educador, então você vai lendo, você vai vendo que aquilo te assimila. E quando o Islã entra no seu coração, é diferente. Então o Islã foi entrando não só no meu coração, mas no coração da minha família. Aumentou o número de mesquitas e de salas de oração. Então, normalmente, um aumento dos locais de oração está vinculado a um aumento dos adeptos da religião. Aumentou o número de brasileiros, por exemplo, que lideram centros islâmicos e que criam instituições islâmicas. Então, tem uma presença de brasileiros maior, que demonstra um crescimento do Islã entre os brasileiros. E saiba que todos retornarão para nós. Não temos exatamente um censo exato do número de muçulmanos no Brasil. Porém, estima-se que seja 1 milhão, 1,5 milhão. Agora sim, você tem uma nova geração de muçulmanos que falam português, que conseguem explicar melhor a religião islâmica e temos literatura já em português, além do inúmeros sites e páginas na internet que são em língua portuguesa, que falam sobre o Islã, explicam e explanam de forma bem clara a religião islâmica. Em um país como o Brasil, onde há um racismo muito intenso, o Islã é visto como uma religião que ajuda a combater esse racismo. A gente já tem muita dificuldade no gueto, a gente já tem muito percalços, a gente já tem muita opressão, entende? O Islã não é mais um. Entende? Até por isso nós trouxemos o Islã para o gueto. O silêncio que respeita vale mesmo que por palavras eu disse. E após, como eu disse, muito trabalho, né, correndo ali, correndo aqui, através da dificuldade, através da necessidade de ter a religião no gueto, de que as pessoas conheçam o Islã mesmo. Conseguimos comprar um prédio, um sobrado, onde temos mesquita, escola, né, e a minha moradia. A antiga mesquita era aqui na quebrada, dentro da favela aqui.
né? Nós continuamos no mesmo circuito, né? Porque ela é faz como fosse um globo, vamos dizer assim. Então está tudo aglomerado. E agora aqui é o espaço da Mesquita de Sumaia, nosso novo espaço. Vamos chegar para dar uma coisa para conhecer? Allahu Akbar, Tudo bem? Tudo bom, beleza? Quando esse preconceito e essa pressão em cima de você atinge a sua vida pessoal, atinge o César? Ah, cara, é complicado, porque muitas pessoas se afastaram exatamente por essa marca, né, que me colocaram como terrorista, né, da periferia, o cara que trouxe o terrorismo para a periferia, entende? Isso é muito difícil, porque eu tenho filhos, eu tenho esposa, e pá, tenho os amigos, tem família, tem minha mãe, meu pai, então eles se preocupam com isso porque são muitas acusações aleatórias, entende? Nem tudo que não vemos é porque não existe. O silêncio que respeita vale mesmo que por palavras eu disse. O terrorismo é algo, é um objeto, é uma célula que não faz parte desse corpo chamado Islã. O texto religioso, por sua natureza, é um texto aberto a diversas interpretações. Muitas vezes trata-se de um texto que contém analogias, metáforas, figuras de linguagem que permitem mais de uma leitura. Então, muitas vezes o texto religioso serve de instrumento para que as pessoas façam uma leitura equivocada e muito distorcida. Por outro lado, isso não deveria justificar abordagens de generalizações indevidas, de preconceito. Nós muçulmanos vemos esse grupo, os terroristas, como, primeiro, fanáticos, extremistas, pessoas, e o fanático e o extremista, ele é um grupo só, ele não faz parte das religiões. Essa semana o cara falou que me odeia, fiquei bolado, porque me xingam de tudo quanto é nome, mas beleza, mas o cara falou uma coisa, eu te odeio. Isso foi muito simples pra mim, essa palavra, eu te odeio, pá, mas peguei e chamei ele pra ideia, falei, pô, velho, você quer meu WhatsApp, irmão? Quer conversar mesmo, assim? Porque eu quero entender por que você me odeia. Quando a pessoa fala, eu odeio, parece que ela tem uma... sei lá, é muito louco, ela tem uma coisa a mais, morou? E quando ele falou isso, eu tentei dialogar com ele, mas, meu Deus, o cara, ele me odeia mesmo, assim, sabe? E eu nem sei por quê, e talvez nem ele saiba. É gentileza? É um dever. As pessoas às vezes misturam o Islã como cultura árabe. Fala, aí, seu turco, aí volta para sua terra, seu país. Eu falo, não, eu sou brasileiro, cara, eu sou igual a você. Vou voltar para onde? Minha terra é aqui. Eu sou brasileiro, pô, nasci na comunidade, entende? E graças a Deus sou muçulmano, entende? Dentro do catolicismo mesmo, fui criado. Minha mãe, inclusive, até hoje é católica, forte, aquelas coisas todas. E, pra mim, eu achei, assim, lógico, estranho, sei lá. Mas eu senti uma coisa diferente. Eu sentia uma paz, eu gostava de estar na mesquita. Aquilo ali, o meu coração gostava. Eu nunca nego que sou muçulmano em lugar nenhum, inclusive eu rezo na rua, quando eu estou trabalhando, às vezes eu paro, rezo, quando dá para rezar, no estacionamento, sabe, às vezes o pessoal fica, quando eu ver um lugar seguro, quando eu estou viajando, eu não deixo de fazer minhas rezas, porque assim, a gente que é homem é mais difícil o pessoal, porque não tem, né, não tem como assim, você é muçulmana, não... Agora a mulher por causa do véu é mais difícil, né, aí já é outra coisa, porque já está presente. Meu nome é Maria Imaculada Aparecido, tenho 53 anos. Meu nome é Maria Imaculada. Aisha Mohamed, tenho 40 anos. Célia Maria de Carvalho, tenho 58 anos de idade. Célia, há quanto tempo você fez a reversão?
Me converti em 3 de maio de 2014, 2 anos, 3 meses e 24 dias. Eu fui criada numa família absolutamente católica e então depois eu me converti ao cristianismo e quando eu me decidi pelo Islã, ninguém compreendeu, ninguém entendeu. Eu sou uma pessoa que eu fui de muitas religiões. Fui católica, fui de igrejas evangélicas de quase todas as denominações. Fui do Candomblé, fui da Umbanda, fui do Seixo Noé, fui budista e praticante de todas as religiões. Os valores espirituais islâmicos, o que é sinceridade? Eu estava insatisfeita, procurei algumas religiões, estudei, mas mesmo assim ainda a minha fé ainda não estava inteira, eu não sentia isso. E quando eu conheci um colega médico também, e ele me falou do Islã e do Alcorão. E foi quando eu me interessei, mas a questão da mulher ficou para mim, na época, bastante em dúvida. Que eu via as mulheres cobertas e eu achava que aquilo era uma submissão, eu achava que as mulheres eram submissas. Tem como medir a fé de alguém? Eu procurei na internet ler um pouco a respeito do Islã. Eu fiquei curiosa por conhecer essa religião que a mídia só me apresentava com coisas negativas. E com um amigo, que eu também fiz amizade pela internet aqui do Brasil, também muçulmano, eu perguntei para ele o endereço de uma mesquita. Eu me lembro que na noite que eu resolvi vir, um dia anterior, eu falei para ele, olha, amanhã eu vou lá conhecer a mesquita. Fiquei sentada aí do lado e passado algumas horas, 1 hora mais ou menos, começaram a chegar as muçulmanas, eu vi todas aquelas mulheres de preto, roupas toda coberta. Eu me sentia muito estranha, num mundo estranho, no meio de mulheres estranhas, com vestes diferentes de mim. O Cher perguntou para a moça que estava comigo, a muçulmana, se ela era ela que ia fazer a shahada. Ela falou, não, Cher, eu já sou muçulmana faz 6 anos. Essa moça que veio conhecer. E eu ergui o dedo e falei, eu quero fazer. Eu nem falei shahada, porque eu nem sabia, né, essa palavra, não sabia pronunciar. Ele me chamou na mesa e eu fiz os testemunhos de fé. La ilaha illallah. E eu lembro da emoção que eu senti naquele dia, de como essas palavras entraram no meu coração. A gente, quando recebe qualquer pessoa, antes de fazer a conversão, a gente pede para essa pessoa pesquisar mais, ler e explicar para a pessoa que a religião tem que ser baseada com a convicção. Ashhadu. E fazer o shahada um processo muito simples, só a pessoa testemunhar verbalmente que Deus é único e reconhecer o profeta Muhammad como o último mensageiro e automaticamente já reconhece todos os profetas anteriores a ele e ele se torna muçulmano. Testemunho que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, o mensageiro de Deus. Deus é maior, graças a Deus. Nós vivemos no Brasil, nós estamos numa sociedade ocidental, onde cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, cada um tem uma decisão de vida. Então, quando eu observei tudo isso, tudo que tinha à minha volta, eu decidi também que eu ia me assumir por inteiro. A minha mãe, no início, ela foi totalmente contra. Ela fez algumas ameaças, como na época eu morava com a minha família ainda, ela fez algumas ameaças até. Então, às vezes, dentro de casa, eu tinha que ir até o corredor, final do corredor, aí da porta pra fora eu tinha que pôr o hijab. Aí quando eu ia entrar, eu tinha que tirar. Ele fez a reversão e 1 mês depois eu fiz, mas a gente não se conhecia. Aí como ele era muito tímido, eu tive que começar a investir nele. Aí eu chegava de manhã assim, o nome dele no Facebook tava como Mohamed. Aí eu falei, posso chamar de Mo? Ele pode. E foi assim, tive que investir, não é? No dia que eu fui falar com a família dela, cheguei lá, tava a família inteira na sala e 2 cachorros assim, pra me receber. O pessoal todo cara fechado, né, amor? Dizem que a vestimenta da mulher
tira o interesse do homem, o interesse, vamos dizer, sexual do homem, né? Porque o homem não vê mais a beleza sexual da mulher. Ele pode ver a beleza interior, né? Porque não tem o que ver, então ele vai ver a beleza interior da mulher. O hijab, em árabe, significa cortina, uma proteção dos olhares de cobiça do outro, né, do homem. Eu me lembro até hoje, essa emoção de colocar o lenço pela primeira vez, eu não esqueço. 14 anos passados. Quando eu coloquei, foi uma sensação de proteção que eu não tinha sentido ainda. E segurança ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo respeito. O que a gente mais vê é pessoas detonando, falando que a mulher é oprimida, que ela não tem direito a nada, que a mulher, quando ela casa, ela tem que ficar trancada em casa, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar, ela é dependente do marido que manda. Mas quem manda em casa? Eu só falo sim. As mulheres muçulmanas no Brasil têm enfrentado algumas dificuldades, por exemplo, nesses últimos tempos de retrocesso de direitos humanos no Brasil, há algumas mulheres muçulmanas que portam véu, e é importante lembrar que há mulheres muçulmanas que usam o hijab, o véu, e há mulheres muçulmanas que não o usam. As que usam têm esse sinal distintivo muito claro, o que faz com que às vezes haja reações que são descabidas. Então as mulheres têm relatado cada vez mais agressões, muitas vezes verbais e algumas vezes físicas. Uns 10 anos para cá, as pessoas conseguem identificar, ela sabe que você é muçulmana. Antes achava que você era freira, achava que você tinha algum problema de saúde. Hoje não, as pessoas te identificam como muçulmana. E se você é pobre, se você é negra, você sofre muito mais com isso. O preconceito ele é muito maior. Tem uma amiga nossa, ela recente aqui no Mundo das Artes, ela estava indo para casa e o homem agrediu ela verbalmente dentro do ônibus. Ela teve que descer do ônibus. Um filho meu falou assim: mãe, é muito esquisito essas mulheres. Falei: meu filho, tem tanta gente esquisita nesse mundo. Então hoje a família lida muito bem com a minha decisão e dizem que eu tive uma diferença comportamental, digamos assim, mais calma, né? Quando a gente fala sobre a questão da mulher, também acusam, as mulheres nas mesquitas, elas são inferiorizadas, o lugar delas é menor do que dos homens. Por quê? Porque elas rezam atrás dos homens. Não, isso, quando é explicado, as pessoas passam a entender melhor. Orar na mesquita é uma obrigação do homem, não é uma obrigação da mulher. A outra questão é quando ela reza na mesquita, tem na presença de homens ou qualquer lugar, mesmo em casa, as mulheres rezam atrás dos homens. Por uma questão simples, por uma questão de ser um espaço reservado às mulheres, onde elas têm a sua liberdade. Porque a nossa oração ela é feita com movimentos, não são só recitações do Alcorão, não são só súplicas, não são só palavras. Existe a inclinação, existe a prostração, existem movimentos, a pessoa se ajoelha e assim por diante. Então, e na oração requer concentração. Isso era prática costumeira nos templos religiosos, tanto cristãos quanto judeus. Conheça o Islã através dos muçulmanos. Ponto. Conheça o Islã através dos muçulmanos. É isso, somente. O conhecimento liberta o homem de qualquer preconceito e dos preconceitos já formados na sociedade. As pessoas precisam ser esclarecidas. E quando as pessoas fazem essas ofensas ou suspeitas contra nós muçulmanos, eu entendo e passo para as pessoas entender também que essas pessoas são tão vítimas quanto nós. Sejam bem-vindos a qualquer mesquita do Brasil. Obrigada. Assalamu alaikum. Você viu esse vídeo e no rodapé tem um site aí que explica bastante, tem material de vídeo, livros e você pode saber mais sobre o islamismo no Brasil, ok?
O destaque ONU News de hoje vem da sede de Nova York e é apresentado por Eleutério Gavan. Os assuntos são os seguintes. O primeiro tema desse destaque ONU News é a visita do secretário-geral da ONU do território palestino, a primeira desde que assumiu o cargo. Fique ainda com os jovens cientistas brasileiros que participam com a competição num prêmio infantil e juvenil sobre a água. A cidade de Estocolmo, na Suécia, escolhe a Semana Mundial da Água até 1º de setembro. E várias atividades marcam dia 29 de agosto, o Dia Internacional contra Testes Nucleares. A ONU defende esforços para evitar novos ensaios com esse tipo de armamento. Acompanhe. Olá, agora é momento para mais informação a partir da sede das Nações Unidas em Nova York, no destaque ONU News. Eu sou Eleutério Gavan. Para começar, fica com imagens da visita do secretário-geral das Nações Unidas aos territórios palestinianos, a primeira desde que assumiu o cargo. António Guterres encontrou-se com o primeiro-ministro Rami Abdallah e realçou que a solução de 2 Estados para o conflito israelo-palestiniano continua a ser a única opção viável. Na Cisjordânia, Guterres visitou um centro que, em Ramallah, já atendeu mais de 400 mulheres e jovens sobreviventes da violência, como parte de um programa que envolve várias entidades das Nações Unidas. As instalações atendem vítimas, prestando assistência médica e oferecendo abrigo temporário, além da proteção policial, desde abril deste ano. Vamos agora a um outro evento apoiado pelas Nações Unidas, a Semana Mundial da Água, que junta mais de 3.000 participantes em Estocolmo, na Suécia. Os temas em debate destacam a redução do desperdício deste recurso. Conheça agora jovens cientistas brasileiros que fazem a sua participação nesta competição no Prémio Juvenil sobre a Água. São estudantes da cidade brasileira de Campinas, que na Suécia representa o único país lusófono dos 33 participantes deste ano. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Matheus. E a gente está com o projeto STAC BR, que nada mais é que a solução para o tratamento de água nas cisternas instaladas no Brasil. A gente está utilizando só água e sal e uma fonte de energia para tratar a água da cisterna. A gente está muito feliz em representar o Brasil, porque a gente trabalhou muito nesse projeto. A ONU revelou que mais de 180 milhões de pessoas não têm acesso à água potável em países afetados por conflitos, pela violência e pela instabilidade em todo o mundo. Uma análise do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, revela que nos países afetados a água deve ser uma prioridade. E mais eventos, atividades e mensagens assinalam este 29 de agosto, Dia Internacional contra Testes Nucleares. As Nações Unidas defendem esforços para evitar novos ensaios com o tipo de armamento. De acordo com a organização, cerca de 2.000 testes de armas nucleares já ocorreram no planeta após o registro do primeiro ensaio, a 16 de julho de 1945, nos Estados Unidos. A organização menciona que, no princípio, o poder das armas nucleares seria para destacar a sofisticação científica ou força militar e era dada pouca atenção a efeitos arrasadores dos testes na vida humana e na atmosfera. Para as Nações Unidas, olhando em retrospectiva e para a história, o efeito do tipo de ensaio, portanto, foi terrível e trágico, especialmente quando fracassam condições de controlo e as armas nucleares são muito mais fortes e destrutivas, como ocorre hoje. A organização considera que as tragédias humanas e ambientais ocorridas como resultado dessas experiências são razões convincentes para observar a data. E o momento é para a interatividade com a reação diária dos seguidores das nossas redes sociais. No Facebook, a audiência tem dado muita atenção à mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que expressa choque com a devastação causada pelo furacão Harvey, no Texas, aqui nos Estados Unidos. No Twitter, a nossa matéria sobre a Semana Mundial da Água destaca o discurso do presidente da Assembleia Geral, Peter Thompson, na abertura nesta segunda-feira. E para finalizar, fica com um abraço aos que acompanham este destaque do Texas, aqui nos Estados Unidos, e também do Médio Oriente. Tenham uma ótima terça-feira e até breve.
E você terminou de assistir o jornal Comunicadores Sem Fronteiras. Nosso objetivo é trazer as informações do mundo à nossa cidade, à nossa região Jacutinga, através da TV Jacutinga. Você pode participar do nosso programa indicando informes, indicando assuntos para que possamos falar. Vamos trazer sempre novidades dos últimos dias para que você saiba o que está acontecendo no mundo, que pode de uma maneira direta ou indireta influenciar a nós, tá ok? Entre no nosso site que está aqui embaixo, jornalcsfbrasil.blogspot.com.br, ou também entre em contato com a tvjacutinga.com.br. Você pode nos assistir através do nosso blog, onde tem todos os programas, e também através do Facebook da TV Jacutinga e os vários blogs e o site da TV Jacutinga. Até o nosso próximo programa.